Olá, estamos começando mais uma aula do curso de Vigilância em Anomalias Congênitas. Eu sou o professor Júlio César Leite e vou falar hoje sobre anomalias genitais. Os distúrbios da diferenciação sexual abrangem diversas entidades, né, com diferentes mecanismos fisiopatogênicos que compartilham entre si variações individuais de um mesmo quadro clínico. Os recém-nascidos afetados apresentam uma genitália indiferenciada ou atípica, né? Termo que se procurou utilizar diferente de ambíguo, tá? Este termo está em desuso e, preferencialmente, como falado anteriormente, o uso indiferenciado ou atípico é o preferido. Mostro a vocês, então, todo um diagrama da base gênica envolvida na transformação da gônada primordial numa gônada específica a cada um dos sexos. À esquerda e à direita são mostrados esses genes e as interações entre eles, que são importantes tanto no desenvolvimento de um embrião masculino quanto de um embrião feminino, respectivamente. Então, a referência anterior que tínhamos, né, do indivíduo ser apenas XX ou XY, não é mais aceita no momento em que uma base genética vem sendo descoberta, né? Como vocês veem aqui, o X e o Y são apenas os veículos transportadores de todo esse conteúdo gênico, né? Então, no início, a partir da 4ª semana, como vocês verão mais adiante durante a embriologia, existe uma série de gatilhos moleculares que fazem com que essa gônada pluripotencial, né, que se forma a partir da crista urogenital, transforme-se em uma estrutura capaz de liberar uma série de substâncias hormonais capazes de agir nos tecidos adjacentes e, obviamente, no embrião normal, transformar em um sexo definido. Vocês podem ver que a partir da 4ª semana, no estágio indiferenciado das gônadas, né, e ductos reprodutores, observa-se o início da migração, então, dessas células germinativas primordiais, né, a partir daquela informação genética anterior, desde que normal, levando a esse trajeto e na deposição dessas gônadas próximos à região onde esses genitais, ou essas internos e externos, irão se transformar. Só para mostrar para vocês aqui, então, o desenvolvimento normal que se esperaria, né, das estruturas sexuais masculinas e femininas durante o período inicial, a partir da 4ª semana, até a 8ª semana, o período embrionário, e a partir da 8ª semana, o período fetal, até o fim da gestação. Há uma ação desses hormônios já, uma vez que as gônadas foram estabelecidas, as suas estruturas celulares somáticas, né, adequadamente transformadas, para que esses genitais externos tornem-se adequados na vida adulta e que sejam utilizados de uma forma adequada. Bom, só essas conclusões dessas estruturas, né, da ação androgênica, né, a genitália externa, na ausência dessa ação androgênica, consequente à ausência de células gonadais específicas para liberação de andrógenos, nós temos uma transformação natural do tubérculo genital, dando origem ao clitóris, né, as pregas urogenitais aos pequenos lábios e as saliências lábio-escrotais aos grandes lábios. O seio urogenital, né, vai se diferenciar, né, na uretra feminina e na porção inferior da vagina, já que útero, trompas e porção superior da vagina são provenientes dos ductos de Miller.
Aqui só uma linha do tempo para mostrar para vocês e reforçar, né, a ideia de que a partir da 4ª semana, né, a migração das células pluripotenciais, né, através do embrião, né, vai fazendo com que todo esse processo, né, no embrião feminino, então, transforme-se e atinge a maturação, né, quase no final da gestação. Da mesma maneira, no embrião e no feto masculino, cujo conteúdo gênico, conteúdo cromossômico ocorra de maneira normal, toda essa transformação das estruturas internas e externas, diferente da menina, no menino, esse crescimento ocorrerá até o fim da gestação. Bom, quanto à ocorrência, à frequência dessas alterações, dessas anomalias na população mundial, né, não varia muito. Os dados brasileiros estão sendo atualizados e não são muito diferentes desses que estão sendo apresentados a vocês. Importante é saber que a deficiência da 21-hidroxilase, né, que é uma doença genética recessiva por uma hiperplasia da adrenal, é a causa mais comum de alterações dos genitais em meninas. A classificação utilizada até hoje, ou a partir de 2006, com as modificações do Consenso de Chicago, são as seguintes. Nós classificamos as desordens da diferenciação sexual em 46XX, quando a virilização de um feto geneticamente feminino ocorre, né? Esse feto possuiria, se não sofresse essa virilização, genitais externos femininos e genitais internos femininos também. As causas mais comuns dessa virilização, então dessa alteração da genitália externa desse feto, seriam a deficiência da aromatase placentária, o uso de algumas medicações pela mãe no período da gestação, né? A causa mais comum é a deficiência da 21-hidroxilase, né? E que felizmente através do teste do pezinho hoje em dia se consegue detectar precocemente, e algumas outras alterações da adrenal que não são muito frequentes, mas que também poderiam virilizar esse feto 46XX. No feto XY, as desordens da diferenciação sexual ocorrem o inverso, a falta da virilização desses genitais externos, tendo as coisas mais comuns, a deficiência da 5-alfa-redutase, em que a testosterona é transformada em dihidrotestosterona, seu produto ativo, e que vai agir nos tecidos genitais externos do menino, a insensibilidade androgênica parcial ou completa, algumas alterações das células estruturais da gônada, tipo hipoplasia das células de Leydig, não produzindo testosterona, e uma série de outras alterações da própria suprarrenal, não tão frequentes, mas que devem ser pensadas frente a um feto XY sem virilização. Alguns fatores de risco devem ser levados em conta quando nós temos o nascimento de um feto com uma genitália típica ou indiferenciada, né? Por que os fetinhos XX virilizam? Algumas doenças maternas, né? Tumor ovariano, a rinoblastoma, tumor adrenal virilizante, a própria mãe portadora de uma hiperplasia adrenal congênita, né, não tratada adequadamente, luteomas, que são pseudotumores ovarianos, podem virilizar esse feto XX. Mas, assim, levando em conta, assim, ó, é muito raro, assim, né, o uso de medicamentos hoje em dia não controlados pela mãe, né, em torno de 3% mais ou menos. Algumas exposições
dessas mulheres gestantes, né, alguns agentes, algumas drogas que evitam a interrupção da gestação, né, os abortos, também pode fazer isso, né? Para prevenir essa virilização de fetos, né, a gente deve, na gestação, então, achar a droga mais adequada, já que a mãe pode ser dependente dessa medicação, né? Devemos orientar, então, o não uso das medicações de maior risco, rastrear esta mulher, né, para os tumores capazes de produzir andrógenos, naquelas famílias em que existem doenças genéticas com risco de recorrência, deve receber o aconselhamento genético adequado, né? E hoje em dia há uma série de diagnósticos pré-natais para enfermidades diagnosticadas que promovem a alteração dos genitais do feto. A conduta, então, uma vez que se suspeite, né, de que essa criança tenha alteração, muitas vezes previamente, né, na gestação, por um diagnóstico pré-natal ecográfico, né, nós temos que ter o cuidado de preparar o nascimento dessa criança, né, tanto para a proteção deste bebê como da própria família, e essa equipe estar preparada para oferecer o melhor. Uma vez nascido esse bebezinho, nós temos que ter os cuidados básicos, né? Se não foi feito o cariótipo previamente, fazer, extração de DNA para análise, né, molecular, tá? Avaliação ecográfica sempre da pelve, gônadas, os exames bioquímicos e endocrinológicos necessários, tá? E o acompanhamento psicológico da família, porque o impacto nessa família às vezes não é muito leve. O registro civil pode ser postergado até a determinação ou assignação do sexo, e a participação da família é obrigatória nessa situação. O atendimento de um paciente com desordem da diferenciação sexual deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, idealmente composta por pediatras, endocrinologistas pediátricos, cirurgiões pediátricos, geneticista médico, biólogo molecular, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Como registrar, né? Então, todo recém-nascido com um genital indiferenciado ou atípico, né, e que tem uma genitália aparentemente feminina, a gente deve considerar um clitóris maior do que 5 milímetros, né? Um diâmetro maior do que 9 milímetros, uma fusão labial posterior ou uma massa inguino-escrotal, né, ou inguino-labial, que não se esperaria. Numa genitália aparentemente masculina, nós temos que ver se a criptorquidia bilateral está ou não presente, se as dimensões do pênis são capazes de enquadrá-lo como um micro, né? Uma hipospádia, que será falado mais adiante em uma aula de outro colega, a posição dessa hipospádia, né? E se há uma discordância entre o fenótipo, as características clínicas, e o cariótipo que tenha sido feito durante um diagnóstico pré-natal. A classificação internacional das doenças, né, define, no capítulo 17, baseado no CID-10, que a letra Q maiúscula e do item 50 ao item 56 estão distribuídas todas as anomalias possíveis, tanto genitálias femininas como masculinas, internas e externas. Aqui eu trago uns exemplos de pacientes nossos, né, em que vocês podem observar que essas genitálias não são típicas, são indeterminadas. Observando os genitais desses nenês, eu não consigo definir, vejo aumento ou diminuição de estruturas. Então é importante eu saber o que descrever, né? Eu trago um desenho ao lado, porque sempre digo, se a gente não puder fotografar ou não souber escrever, a gente desenha. Então, a rugosidade, a pigmentação, né? Se a utilização de termos simples, né, para descrever junto a família mesmo, são auxiliares na qualidade deste registro.
Então, esse slide eu mostro para vocês uma atualização, né, do consenso de 2006 de Chicago, né, esse grupo liderado pelo Peter Lee, em que há uma orientação a todos os profissionais que lidam com crianças portadoras de desordens do desenvolvimento sexual para uma transformação nesses termos de forma mais adequada, né, para que diminua o impacto, né, que o uso dessas palavras tenham sobre a criança e a própria família. E reforço para vocês que registrar também é prevenir.